A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos, que nós realizamos toda semana sobre a Escola Bíblica Dominical, lições para adultos, da editora CPAD. Nós estamos estudando uma série de lições nesse trimestre, falando de um tema muito interessante: corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Vamos estudar hoje a lição de número 11. Estamos caminhando aí para o encerramento desse trimestre e tem sido, sem dúvida nenhuma, um trimestre de grande aprendizado para todos nós. Pastor Silas Queiroz é o comentarista da lição nesse trimestre e estamos felizes, agradecidos a Deus pelo privilégio que nós estamos tendo de aprender sobre um assunto tão complexo, mas ao mesmo tempo de uma profundidade tão grande e que tem nos ajudado a compreender o ser humano como criação de Deus e compreender também esses três elementos que compõem a cada um de nós, que é o corpo, alma e espírito. Bom, antes de nós entrarmos aqui no nosso comentário da lição, eu quero deixar aqui o meu abraço para os irmãos que sempre interagem conosco, que estiveram na lição passada aqui interagindo conosco, deixando a sua mensagem. Alguns até trazem importantes informações que acrescentam na nossa lição. E eu quero deixar aqui o meu abraço à nossa querida irmã Josélia Valadão, que está sempre interagindo conosco, interagiu na lição passada. O nosso querido presbítero Monvando, a sua esposa, irmã Mariana, sempre participa também aqui, nosso muito obrigado. Ivone Bragança também sempre participa aqui do nosso estudo, deixando aqui a sua mensagem. Muito obrigado, Ivone. Também Cleidiane Roberta, também participa aqui conosco. Nosso muito obrigado, Cleidiane, que Deus abençoe. A irmã Marcileia também deixou aqui a sua mensagem na aula passada. Valci Guimarães, presbítero Valci, muito obrigado. Renata Cardoso também deixou aqui sua mensagem, muito obrigado. A irmã Vera Lúcia, muito obrigado por ter deixado a sua mensagem também, irmã Vera. Também a nossa irmã Márcia Souza, nosso agradecimento. A irmã Joelma Brantes também deixou aqui a sua mensagem, muito obrigado. E o irmão Adenivaldo Luiz. Esses foram os que deixaram aqui um comentário na lição passada e eu quero agradecer muito a vocês e pedir a vocês que continuem comentando. Outros aí que sempre assistem aos nossos vídeos, por gentileza, faça o seu comentário, deixe o seu comentário e também nos ajude compartilhando o nosso vídeo, convidando outras pessoas a fazer parte também do nosso canal. Isso é muito importante para fortalecer o nosso canal e o nosso projeto que temos aqui. Esse canal é um canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus e o assunto que mais a gente traz aqui, que predomina, são as lições da Escola Bíblica Dominical. Bom, lição de número 11 é a lição que nós vamos estudar hoje, que por sua vez estará sendo estudada nesse dia 14 de dezembro de 2025, Dia Nacional da Bíblia, uma importante data para todos nós. Estaremos lembrando aí no dia 14 sobre a importância e o valor da Bíblia como um livro e como a palavra de Deus. Portanto, essa lição vai estar sendo estudada num dia muito especial. E o título da lição de número 11 é exatamente o seguinte: o espírito humano e as disciplinas cristãs. Esse é o título da lição 11. Nós estamos estudando aí nessas últimas lições desse trimestre sobre o espírito do homem, o espírito do ser humano. Na lição passada nós falamos sobre o espírito, o âmago da vida humana. E na lição 11, a lição agora que estamos estudando, é uma lição que nos traz também uma reflexão sobre as disciplinas cristãs. Ou seja, nós vamos falar sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida espiritual,
aplicando as disciplinas cristãs para vivermos uma vida de piedade, uma vida de obediência a Cristo e, desta forma, mantendo o espírito, o nosso espírito santificado, assim como a alma e o nosso corpo também. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A nossa verdade prática diz: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para estrutura óssea e muscular. Bom, o que nós temos aqui no nosso texto áureo, o apóstolo Paulo traz aqui uma orientação ao seu discípulo Timóteo, falando sobre o exercício corporal e trazendo um paralelo com a vida espiritual, com o exercício que nós devemos executar para o bom desenvolvimento da nossa vida espiritual. Ele faz aqui uma certa analogia, uma certa comparação, onde ele nos mostra que, assim como o exercício corporal ele é importante para manter o corpo ativo, nós precisamos viver uma vida piedosa. E viver uma vida piedosa significa você aplicar a disciplina cristã na sua vida. Ou seja, precisamos viver uma vida cristã com práticas ensinadas pelo próprio Senhor Jesus, ensinadas pela palavra de Deus, para que nós possamos ter um bom desenvolvimento espiritual. Assim como o corpo ele precisa do exercício para se manter ativo, para se manter saudável, nós precisamos viver uma vida piedosa, uma vida dentro dos princípios da disciplina cristã, para que nós possamos, de fato, ter uma vida espiritual saudável. Nós estamos vivendo numa época, num tempo, onde as pessoas têm se preocupado muito em cuidar do corpo. Que bom seria se as pessoas dessem esse mesmo valor que tem dado ao corpo, e deve cuidar do corpo, eu digo cuidar da saúde. Hoje estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se preocupando em comer bem, em se alimentar de uma forma mais saudável. As pessoas hoje têm buscado praticar exercícios físicos para manter o seu corpo em forma. Pois é, seria muito bom se as pessoas tivessem esse mesmo empenho com a sua vida espiritual. Tivesse essa mesma dedicação para o cuidado da sua vida espiritual. Porque certamente, se isso acontecesse, essas pessoas teriam uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual bem desenvolvida, com um diferencial. O exercício para o corpo físico, ele é importante, mas ele só serve para manter o corpo físico em forma. E o exercício na vida espiritual não só vai te dar agora uma vida espiritual abençoada, saudável, mas também garantirá uma eternidade com Cristo, uma eternidade na presença de Deus. Apesar de que a nossa vida cristã, a nossa salvação, para ser mais objetivo, a nossa salvação, ela está baseada na nossa fé. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas a fé sem obras, ela é morta. Uma vida de fé verdadeira, vai fazer com que nós vivamos uma vida piedosa, uma vida de obediência a princípios e a valores da palavra de Deus, ou seja, uma vida disciplinada pela palavra de Deus. Então, alguém que diz que tem fé, mas não tem uma vida
de obediência aos princípios da palavra de Deus, isso indica que a sua fé é uma fé vazia. Porque a nossa salvação não é pelas obras, a nossa salvação é pela fé. Mas a fé, ela produz frutos. A fé, ela produz boas obras. A fé, ela produz em nós um princípio, uma forma de viver de acordo com a palavra de Deus. E é isso que nós vamos observar estudando a lição de hoje. A verdade prática diz que as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos, eles são importantes para a estrutura do corpo físico. Então, nós temos aqui uma comparação muito importante. O exercício físico é importante? O exercício físico faz bem ao corpo? Pois é. A vida espiritual também precisa ser exercitada. Existem práticas que contribuem para uma vida espiritual saudável. Existem práticas que contribuem para uma vida espiritual bem desenvolvida. E os crentes que se atentam para isso, com certeza terão uma vida espiritual muito, mas muito abençoada. Tá certo? Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 até o 8, também os versículos 13 até o versículo 16. Temos aqui uma leitura bíblica em classe toda dentro da carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Timóteo, sendo um obreiro novo, jovem ainda, foi privilegiado com duas importantes cartas que nós temos registradas nas Escrituras, onde Paulo trouxe para Timóteo uma série de orientações para que Timóteo pudesse exercer bem o seu ministério. Não há dúvida de que Timóteo era um escolhido de Deus. Não há dúvida de que Timóteo era um obreiro de valor, mas que precisava atentar. Para que ele pudesse desenvolver bem o seu ministério, ele precisava atentar para os conselhos, para os ensinos, a orientação dada pelo seu mestre, o apóstolo Paulo. Timóteo precisou atentar para aquilo que Paulo trouxe a ele, para que ele pudesse desenvolver bem o seu ministério. Encontramos nas duas cartas escritas por Paulo a Timóteo uma preocupação em Paulo em fortalecer a vida espiritual de Timóteo com ensinos, com doutrinas, com importantes orientações. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante, diz assim: propondo essas coisas dos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O que nós temos aqui nesses três primeiros versículos? A leitura em classe nos apresenta aqui o apóstolo Paulo advertindo a Timóteo para que ele siga a doutrina que lhe foi dada, para que ele permaneça na doutrina que lhe foi dada. O versículo 7 alerta Timóteo para que ele rejeite as fábulas profanas, velhas, ou seja, Paulo orienta Timóteo a conduzir a sua vida pelas Escrituras, pela sã doutrina, e adverte Timóteo para que Timóteo não deixe que os mitos e os ensinos que não faziam parte das Escrituras, Paulo adverte para que Timóteo tenha cuidado a fim de não permitir que esses ensinamentos extrabíblicos, fora da palavra de Deus, não venham a influenciar a sua vida.
E ele orienta no versículo 7 a Timóteo para que Timóteo venha exercitar a si mesmo numa vida de piedade. Mas o que é viver uma vida de piedade? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Nós vamos explicar para vocês aqui o significado da piedade dentro do contexto desta lição. Paulo orienta a Timóteo para que ele não deixe escapar a sua vida espiritual da piedade, mas que ele venha exercitar no seu dia a dia a sua vida espiritual praticando a piedade. No versículo 8, Paulo faz a comparação, que nós já citamos aqui, relacionada ao texto áureo: o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por que Paulo faz essa comparação, traz esse paralelo, esse paradoxo, mostrando aqui a diferença do exercício, os resultados do exercício corporal para os resultados do exercício de uma vida piedosa relacionada à questão espiritual? Paulo está dizendo aqui que o exercício para o corpo pouco aproveita, é pouco proveitoso. Mas por que ele classifica como pouco proveitoso? Porque só vai tornar saudável o corpo físico. E o corpo físico é para se viver apenas neste mundo que nós aqui estamos vivendo. É para um tempo momentâneo, é passageiro. Mas ele diz aqui que a prática da piedade, ela é mais proveitosa. Ele diz aqui que a piedade para tudo é proveitosa. Por que a piedade é classificada aqui como prática mais importante do que o exercício físico? Porque a piedade aqui é o exercício para vivermos uma vida espiritual com Deus, e o resultado de uma vida de piedade, o resultado de uma vida praticando a palavra de Deus, uma vida disciplinada pela palavra de Deus, o resultado disso é, aqui, já nesse tempo presente, vamos ter uma vida abençoada e no futuro alcançaremos a vida eterna. Então, uma vida de piedade, ela é proveitosa para o presente e também para o futuro. O exercício do corpo físico é bom para o corpo físico, para o presente, mas nenhum valor tem para o futuro. Mas uma vida de piedade com Deus, ou seja, de práticas, de princípios, de obediência à palavra de Deus, nos permitirá viver uma vida boa, agora no presente, e nos garantirá a vida eterna. Tá certo? Bom, o versículo 13, que é a continuação do ensino feito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, nos diz o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Aqui, nesse versículo 13, nós temos o apóstolo Paulo trazendo de uma forma clara as práticas, o exercício que faz bem para o corpo, ou seja, para o espírito, para a nossa vida espiritual. Quais são os exercícios? Ler. Ler o quê? A palavra. Exortar e ensinar. Paulo orienta Timóteo a se dedicar a ler, exortar, ensinar, ou seja, a viver uma vida piedosa cumprindo o seu ministério. Versículo 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo tinha uma grande preocupação com a vida espiritual de Timóteo. Por essa razão, no versículo 14, ele fala: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Não despreze, não desvalorize.
não descuide, não esqueça, não relaxe quanto à vocação que você recebeu. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E no versículo 16, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque Paulo, no caso aqui, orienta Timóteo, não há possibilidade de Timóteo cuidar do ensino se ele não aplicar o ensino a si mesmo. Tem cuidado de ti mesmo, de ti, da sua vida espiritual, da sua saúde espiritual e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, Paulo tinha uma grande preocupação em fazer de Timóteo um obreiro que transmitisse o ensino, transmitisse o conhecimento, mas que também cuidasse de si mesmo, tivesse uma vida espiritual saudável, salutar, uma vida espiritual abençoada, para que ele não tivesse prejuízo na sua vida espiritual. Bom, a nossa lição aqui, ela traz 3 objetivos que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Esses 3 objetivos da lição nós vamos alcançá-los agora no nosso comentário. O primeiro objetivo da lição é explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre sua dimensão interna e externa. Segundo objetivo da lição, despertar nos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. E o terceiro objetivo da lição é conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. Esses são os 3 objetivos desta lição. Vamos agora passar para a parte da introdução. O que o nosso comentarista deixou para nós aqui na introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Então, nós encontramos aqui 3 práticas fundamentais para que o cristão tenha uma vida espiritual saudável: oração, jejum e meditação da palavra. Assim como o corpo precisa de exercícios variados para se manter saudável, ágil, também o espírito precisa exercitar-se. E como é que é o exercício espiritual? Oração, jejum e palavra. O crente que ora, um crente que busca viver uma vida de consagração, se santificando das coisas, se separando das coisas do mundo, se abstendo das coisas do mundo, do pecado. O crente que vive meditando na palavra, buscando a palavra, sem dúvida nenhuma, ele terá uma vida espiritual mais abençoada, vitoriosa. Esse é o segredo. Não existe fórmula mágica. O crente ele precisa fazer isto. Ele precisa exercitar a sua vida espiritual com oração, jejum e também com a palavra de Deus. Nós estamos falando, nesse caso, de disciplinas, ou seja, práticas que precisam ser aproveitadas e utilizadas pelo crente diariamente para que ele seja, de fato, um crente espiritual. Bom,
O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a piedade e as disciplinas cristãs. Primeiro subtópico, exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera. Contudo, ele enfatiza a sobreexcelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Eu já expliquei para vocês aqui, né, que o diferencial do exercício físico, em termos de aproveitamento, para os exercícios no âmbito espiritual está exatamente no fato de que o exercício físico apenas vai fazer aperfeiçoar o corpo físico, que nós temos para viver neste mundo. Então, é para o presente. O diferencial em relação ao exercício da vida espiritual é que a oração, o jejum, a leitura da palavra vai fazer bem para você nesse tempo presente, porque você vai ter uma vida espiritual abençoada, você vai ter uma vida de comunhão com Deus, até o seu próprio corpo físico vai ser abençoado por isso, mas você também estará garantindo a eternidade com o Senhor. Mas é importante, nós vamos tocar nesse ponto mais à frente aqui, é importante a gente salientar que a nossa salvação não é baseada numa vida de piedade. A piedade, ela tem que ser o resultado da nossa salvação. Ela tem que ser consequência da nossa salvação. Nós não devemos viver uma vida piedosa para ser salvo. Devemos viver uma vida piedosa por ser salvo. Isso vai ser melhor aplicado mais à frente aqui, tá bom? Então nós temos aqui no segundo subtópico, piedade interna e externa. Do grego eusébia, eu, bom, e sebomai, ser devoto, né? Sebomai significa ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. É aquilo que eu já dei uma entrada aqui, tocando no ponto anterior. A gente também precisa ter muito cuidado para não fugir de um extremo para o outro. A prática de uma vida piedosa, ela é importante? Sim. Mas ela não é a base da salvação. Ela é o resultado de uma vida de salvação. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, para nós não nos tornarmos observadores em demasiado das obras e nos esquecer de que a nossa salvação é pela fé e não pelas obras. Precisamos entender que uma vida de jejum, de oração e da leitura da palavra tem que ser o resultado de uma vida salva em Cristo Jesus. Um crente salvo, ele vai desejar, um crente salvo vai ter prazer em orar, ele vai ter prazer em ler a Bíblia, ele vai ter prazer em jejuar, ele vai cultivar essas práticas e vai fazer isso com prazer, porque ele tem fé, convicção da sua salvação em Cristo Jesus. A perda do prazer na oração, a perda do prazer na palavra, a perda do prazer em viver uma vida santificada pode ser um sintoma, um sinal de uma vida espiritual que esteja morrendo, que esteja sucumbindo. Portanto, a gente precisa entender que
Não são as práticas das obras que nos salvam, mas as práticas das obras, uma vida exercitada aí com piedade, indica o nosso nível de espiritualidade, dá uma ideia do quanto nós estamos realmente vivendo uma vida de comunhão com Deus, tá certo? Porque é importante a gente frisar isso, porque foi exatamente isso que Jesus cobrou dos fariseus. Por que Jesus chamou os fariseus de hipócritas? Porque eles viviam uma vida de piedade externa. Eles eram, para a sociedade daquela época, eles eram um exemplo de oração, era um exemplo de pessoas de fé, porque a Bíblia diz que eles faziam questão de orar em público, eles faziam questão de mostrar que eram dizimistas, faziam questão de andar com as vestimentas de acordo com a lei, eles faziam tudo isso. Mas o grande problema é que eles tinham cuidado de observar tudo isso, mas o coração era cheio de vaidade, de orgulho, prepotência. E o Senhor Jesus deixou bem claro que eles deveriam fazer isso, mas com um coração puro. Eles deveriam praticar tudo isso, mas com um coração verdadeiro, sincero. E não fazer por vaidade, fazer simplesmente como uma forma de mostrar que eram melhores do que os outros, ou seja, movidos pela soberba, pela prepotência e pela arrogância. Bom, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Seguindo aqui, o comentarista diz o seguinte: os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo, faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisias e de maldade. E aí Mateus capítulo 23, versículo 5 até o versículo 7, trata exatamente dessa questão que eu já comentei aqui, quando Jesus disse: olha, vocês deveriam fazer isso, mas sem abandonar a outra parte, né? Jesus chega a advertir aos fariseus para que, quando eles fossem orar, fechasse a porta do seu quarto, orasse em secreto, porque eles faziam questão de orar em público para mostrar que oravam, quando, na verdade, Deus queria que eles fizessem isso de uma forma íntima, né? Buscando uma intimidade com Deus e não simplesmente parecer para os outros como espirituais. Deus abomina esse tipo de prática, o exibicionismo. Deus abomina esse tipo de ato. Essa prática do exibicionismo é condenada pelo Senhor, porque reflete uma piedade externa, mas sem essência. A prática externa deve ser reflexo de uma vida de comunhão com Deus, deve ser reflexo de uma vida de devoção total ao Senhor. Bom, na sequência aqui o comentarista fala o seguinte: a verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-los em tudo. E isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Agora, no terceiro subtópico, ele fala sobre piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Mateus capítulo 6, versículo 5, 6, versículo 16 até o 18, é o texto que eu já citei aqui para vocês, que Jesus condena a oração feita pelos fariseus em público, porque, na verdade, apenas servia para tentar mostrar uma espiritualidade que, no fundo, eles não tinham em seus corações. Bom, vamos aqui ao segundo tópico da nossa lição. No segundo tópico, o nosso comentarista traz o desafio das disciplinas espirituais. O desafio das disciplinas espirituais. Nós encontramos aqui no primeiro subtópico a analogia do corpo. Não é fácil manter
uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe um estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo, os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. O comentarista traz aqui um ponto muito importante. Ele faz aqui uma comparação em relação ao corpo físico e à vida espiritual, no sentido que, se alguém não exercita o corpo, o processo de mudança desse quadro vai ser sempre muito difícil. Começar é sempre mais complicado. Uma pessoa que não pratica exercício, começar a praticar vai ser sempre mais difícil. Depois que você pega o ritmo, está tudo certo. Uma pessoa que precisa fazer uma dieta alimentar, começar vai ser sempre mais complicado. Depois que você acostuma, fica tudo muito mais fácil. O difícil é começar. Então, o comentarista está fazendo uma comparação aqui, da mesma forma que é difícil você começar uma dieta para regular o seu corpo, da mesma forma que é difícil você começar a praticar exercícios com um corpo que não está acostumado a fazer exercícios. A pessoa que começa a fazer nos primeiros dias vai ter dores, vai sentir um desconforto muito grande, o seu corpo não estava acostumado. Você não está acostumado a andar de bicicleta, resolve fazer caminhadas, né? Resolve fazer umas pedaladas com a bicicleta, os primeiros dias vai ser terrível, porque o corpo não está acostumado àquele ritmo de movimentação, de exercício. Mas depois que o corpo pega o ritmo, está tudo certo. Então o comentarista ele está aqui aproveitando os textos bíblicos que falam sobre isso, que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, e ampliando essa explicação que foi dada para Timóteo, nos fazendo compreender que em relação à vida espiritual é a mesma coisa. É claro que quem não ora, quem não está jejuando, quem não lê a Bíblia, vai ter muita dificuldade para começar. Mas uma vez que você começa, uma vez que você se esforça e dá o início a uma nova jornada, dá início a uma nova proposta de vida, começando a jejuar, começando a ler a Bíblia, começando a ler a palavra de Deus, né, e a orar, automaticamente, com o passar dos dias, você vai desenvolver o hábito, você vai desenvolver o ritmo, e isso vai ser uma prática que vai ser como você se alimentar todos os dias. Você vai ter fome, vai ter necessidade. Mas o fato, a realidade é que uma pessoa que não pratica, que não sente falta dessas coisas, porque não pratica, então não sente falta, dificilmente vai conseguir começar. É preciso uma conscientização, é preciso sentir a realidade, né, da necessidade dessas práticas para que, de fato, venha o esforço, venha o empenho e assim dê início ao exercício espiritual. Bom, o segundo subtópico nós temos aqui a apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças
profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais, até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas, que normalizam o que antes era pecado. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século, como estão. Aí nós temos a pergunta, né? Como estão nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? Nesse subtópico aqui, o comentarista alerta para o perigo da igreja deixar de buscar, né? Deixar de ter fome na palavra, deixar de orar. Quando a igreja deixa de jejuar, ou seja, deixa de praticar essas práticas da piedade cristã, a tendência é essa igreja se tornar cada vez mais secular. Ela vai perdendo a espiritualidade, vai perdendo o fervor, vai perdendo a visão espiritual. E aí se torna uma igreja morna, como a igreja de Laodiceia, em que Jesus chegou a dizer: vocês não sabem que vocês são cegos, vocês são nus, vocês são pobres, pensam que são ricos, mas são pobres. Por quê? Perderam a sensibilidade, perderam o discernimento das coisas espirituais. Isso é um perigo que todos nós corremos se relaxarmos nas práticas de uma vida piedosa. Terceiro subtópico nos traz aqui a teoria, né, da prática, né, da teoria prática, melhor dizendo, da teoria à prática. Então, temos aqui o seguinte comentário: muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação nas Escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração. Praticar jejuns, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. Eu vejo com muita preocupação hoje o descuido que muitos crentes têm em relação ao ato de congregar. O crente precisa congregar. O crente precisa estar na igreja. O que acontece com muitos crentes? Na fase do primeiro amor, ele está na igreja todos os dias. Todos os dias ele está na igreja. Não importa a programação que esteja acontecendo, ele está sempre ali na igreja, na oração, nos trabalhos nos lares, em reuniões, está sempre ali. Depois de um certo tempo, ele vai se adaptando a essa nova fase da sua vida, mas ele vai entrando num automático. E aos poucos vai perdendo o ímpeto, vai perdendo aquele desejo, aquela fome do primeiro amor, e começa a se tornar um crente que vai para a igreja por costume apenas. Uma questão de rotina. E aí começa a vir um problema aqui, um problema ali. Como ele se tornou um crente frequentador da igreja por uma questão apenas de costume, já não tem mais aquele fervor, já não tem mais aquela sede, aquela fome da fase do primeiro amor. Ele está indo na igreja apenas por uma questão automática. Aí os problemas que vão surgindo vão tirando ele dos cultos. Então ele já não vem mais no meio de semana por uma razão ou outra, se torna um crente domingueiro, ele comparece apenas no dia de domingo. Daqui a pouco alguma coisa surge e tira ele da escola dominical, e daqui a pouco ele passa a apenas frequentar o culto de domingo, até que algumas circunstâncias mais vão surgindo e ele passa a vir na igreja de 15 em 15 dias, daqui a pouco de mês em mês, só comparece na Santa Ceia. E o mais triste, lamentável, é que muitos desses não sentem sequer vontade de mudar essa realidade. E como é que isso acontece? Por que isso acontece?
porque os crentes vão perdendo o ímpeto, a sede, vão se tornando crentes frequentadores dos cultos de uma forma automática. Perde a essência. O culto passa a ser apenas uma reunião de 2 horas, onde ele vai lá para cantar, para ouvir alguém cantar, para tocar, para assistir o culto. Ele passa a ser apenas um assistente, alguém que assiste, alguém que acompanha, mas não tem mais no seu coração aquele fogo, aquela chama acesa que o impele, que o constrange para adorar a Deus em espírito e em verdade. E aos poucos esse crente vai deixando de congregar. Ele vai ficando cada vez mais distante. Triste realidade que nós estamos vivendo hoje, onde em boa parte das igrejas, o culto de domingo, a igreja está lotada, está cheia. Mas no meio de semana, nos cultos de oração e doutrina, você conta nos dedos aqueles que vão. E por que isso acontece, pastor? Tem aqueles que trabalham, tem aqueles que estudam, mas a realidade é que muitos perderam o fervor, perderam o ímpeto e deixaram de congregar. E o pior de tudo, não sentem falta de estar na igreja. Isso é um sintoma muito preocupante de alguém que está perdendo o foco, a visão espiritual. Bom, para nós fecharmos a nossa lição, o terceiro tópico da lição fala sobre as disciplinas e a luta espiritual. Primeiro subtópico, nós temos as astúcias do maligno. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não podemos nos descuidar, desconsiderando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que nos são queridos, principalmente nossa família. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios, capítulo 6, versículo 18, nos apresenta a oração como sendo uma prática que deve ser constante na vida do crente e não esporádica. No segundo e último subtópico, para nós encerrarmos aqui, evitando as distrações. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração de nosso tempo. Para isto é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou o Facebook ou assistir a um vídeo no YouTube. Às vezes até mesmo nos templos em pleno culto. É a chamada dependência digital que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular estar à mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário, que o Senhor nos guarde de todo vício. Pois é, o comentarista está fazendo uma citação aqui muito importante de algo muito atual. O celular, as redes sociais, elas têm sido uma prisão tão terrível. As pessoas têm se viciado de tal forma, a ponto muitas vezes de deixar isso comprometer até mesmo a sua adoração em culto. As pessoas dentro de um culto não conseguem ficar sem abrir as redes sociais para compartilhar alguma mensagem, para conversar com alguém no Instagram, para ver alguma coisa no YouTube. E isso, na verdade, é o reflexo de uma vida espiritual pobre, uma vida espiritual que está carente. Isso é reflexo de uma vida espiritual que está enfraquecida, porque
há algo que se torna mais forte, um impulso que se torna tão forte a ponto de comprometer a vontade daquela pessoa, que estando dentro de um culto, sabendo da importância do culto, não consegue resistir e se desconcentra de todo o ambiente do culto para se apegar, para se entregar aos impulsos da sua mente, do seu coração, buscando ali as redes sociais no horário do culto. Nós não estamos dizendo que o uso das redes sociais seja pecado. Pelo contrário, há pessoas que usam muito bem, sabem utilizar. Nós não estamos dizendo que é pecado. O pecado não está nas redes sociais. O pecado está em você não saber usar. O pecado está em você deixar que isso se torne uma compulsão, a ponto de comprometer a sua vida espiritual, a ponto de comprometer o seu momento de estar ali adorando, glorificando a Deus em um culto. E isso está sendo tratado aqui na revista porque é uma realidade que nós enfrentamos, é um problema dos dias atuais. Bom, finalmente, encerrando a lição, conclusão. O exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. Bom, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Peço a vocês aí que vocês compartilhem o nosso vídeo e faça aí o seu comentário nessa lição, nos ajudando aí, acrescentando importantes informações sobre o estudo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, que vocês tenham uma excelente aula nesse dia 14 de dezembro de 2025. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.